Ora, muito boa tarde. Nesta sequência de pequenos filmes apresentando Portugal de A a Z, hoje é o dia da letra G. G de gastronomia. E aí sim eu arranjei um problema para mim mesmo, porque não sei como é que vou condensar isto em tão pouco tempo. Isto daria dias para falar continuamente. Isso porque Portugal, para além de uma gastronomia mediterrânica, como vocês sabem, da dieta mediterrânica é famosa, Portugal junta o melhor de dois mundos, ou seja, uma herança de muitos dos povos do centro da Europa, que sempre que havia alguma convulsão política, econômica, até mesmo racial, vinham sendo expulsos dos seus países e vinham andando do centro da Europa até a ponta da Europa, que é exatamente aqui. Aqui acabava a Europa para eles e daqui ou ficavam ou imigravam para vários outros locais, como vocês já sabem. Bom, e traziam, como é lógico, os seus usos, os seus costumes, as suas tradições e, sobretudo, a sua gastronomia. Então, Portugal herda isso, ou seja, junta na sua gastronomia essas heranças, que no fundo são quase camadas, como se fossem camadas de uma lasanha, né? Cada povo trazia e cada época trazia as suas contribuições para a gastronomia, mas junta isso com exclusividades portuguesas, porque devido exatamente aos descobrimentos portugueses, à epopeia dos descobrimentos, vieram muitas coisas para Portugal, primeiro, antes de ir para o centro da Europa, né? O caso das especiarias, que vocês conhecem, mas também coisas que estavam relacionadas, até hoje, relacionadas com essa epopeia dos descobrimentos, essas navegações. Como era o caso do polvo, do seco, né? O bacalhau, que vocês também sabem que é comido em Portugal, é o maior consumidor do mundo de bacalhau seco. Os outros comem bacalhau como qualquer outro peixe. Exatamente porque precisavam disso para embarcar nas navegações e, dessa forma, alimentar os marinheiros, navegantes, que iam por esse mundo fora descobrir novos mundos. Então, essas novidades eram exclusivamente portuguesas, né? E são até hoje. Não é em outro local que vocês conhecem um bacalhau, comem bacalhau reduzido no vinho do Porto, que é uma coisa deliciosa e normalmente nós fazemos questão que vocês provem todas essas gastronomias diferentes em cada uma das regiões. Ou bolinhos de bacalhau com queijo da serra dentro, então bolinhos ou pastéis de bacalhau, depende do local onde nós estamos falando em Portugal. Mas é uma coisa deliciosa. Mas, voltando um pouquinho então atrás, sem querer aqui falar de gastronomia dos pratos em si, né? Até porque não iria nem ter tempo para isso, nem conhecimento para falar das receitas. A sensação hoje, ou a intenção hoje não é essa. É um pouco falar da gastronomia portuguesa, da contribuição que povos, por exemplo, como as invasões bárbaras, trouxeram para Portugal. É por isso que você, num retângulo que Portugal existe no mapa, como um retângulo mais ou menos do meio para cima, você chama de broa, o pão convencional que se fazia e ainda se faz nos fornos, broa, e para baixo se chama de pão, porque a influência exatamente desses povos bárbaros que vieram, suevos, hunos, enfim, os visigodos mesmo, vinham muitas vezes de regiões britânicas, germânicas, onde o pão se chama Brot, né, em alemão. E embaixo, mais ao sul, já sofreram mais tarde influência de povos de origem francesa e se chama pain, ou pão, e portanto o mesmo objeto, o mesmo alimento, dois nomes. Tivemos invasões árabes no ano 711, como vocês sabem, e os árabes deixaram então aqui, até hoje, uma contribuição enorme na gastronomia, desde as açordas. A açorda é um aproveitamento dos pães velhos. Antigamente só se fazia, normalmente uma família só cozia o pão
uma vez por semana, e mesmo assim num forno comunitário, mas então aproveitavam a carcaça e os restos de pão velho, que depois era cozido e colocavam muitas ervas aromáticas, e os árabes são conhecidos até hoje por usarem na sua gastronomia, aqui também, mais no sul do que no norte, porque ficaram mais tempo, as ervas aromáticas. Então, alecrim, hortelã, salsinha, poejo, enfim, várias ervas e que dão, às vezes, até não só um aroma, mas também uma sensação de frescor, de frescura que eles estavam habituados, porque eram povos que vinham do deserto e, portanto, a sua gastronomia, sopas frias, enfim, estava muito relacionado com isso. E também trouxeram vários produtos, como é o caso da amêndoa, da alfarroba. A alfarroba é uma espécie de uma vagem parecida com a vagem do flamboyant, uma vagem larga, e quando se abre ela tem uma polpa dentro e é muito doce, e a semelhança daquilo com o chocolate é uma coisa incrível. E portanto, na gastronomia árabe ou do sul de Portugal é muito utilizada a alfarroba, exatamente pela similitude que existe com o chocolate. Mas juntavam pinhão também, chila, que é um tipo de abóbora, fios de ovos, enfim. Recebemos aqui influências judaicas da presença, e depois, quando os judeus foram expulsos de Portugal, infelizmente, mas os chamados cristãos novos, quem não pôde migrar ou não conseguia dinheiro para emigrar, para ser expulso, tinha que ficar e tinha que ser convertido. Então os judeus tiveram uma forma de adaptar a sua gastronomia até a essa realidade histórica, inventando coisas como a alheira. A alheira é um enchido que, como eles não comiam porco, uma das formas da Inquisição saber se eles tinham realmente se convertido ou não era fiscalizar, entravam pela casa das pessoas dentro para saber o que é que eles estavam preparando. E uma das formas de enganar a Inquisição na época era fazer exatamente os enchidos, tal como os portugueses ou os cristãos aqui faziam, só que faziam isso com pão, com carnes permitidas pela religião deles, bastante azeite e bastante alho. Daí o nome, um dos nomes, era alheira, ainda é hoje uma coisa deliciosa, que é feita com carnes de aves e de coelho, etc., e de galinha, pato. Bom, e portanto, quando queriam até enganar a própria cor, em vez de misturarem o sangue do porco, faziam isso com vinho tinto. Mas enfim, essa é uma das muitas heranças da cultura judaica em Portugal. Depois as heranças também cristãs do cristianismo que vieram com as várias ordens religiosas que vieram para Portugal e trouxeram desde a cerveja ou cervejaria artesanal, tantas que nós temos hoje, foram desenvolvidas exatamente nos mosteiros. Eles chamavam inclusive de pão líquido, porque havia um período em que eles não podiam ingerir nenhum alimento sólido, então faziam cervejas muito fermentadas e aquilo chamavam inclusive de pão líquido, porque aquilo realmente alimentava. Bom, mas nasceram, por causa exatamente dos mosteiros, os licores, aquilo que nós hoje conhecemos muito no turismo. Vamos a provar vocês a ginja, né, que é um licor de cereja, com ou sem elas, ou seja, com ou sem as cerejas lá dentro, mas vocês vão provar também. Os doces conventuais, que todo mundo conhece, que era uma forma deles aproveitarem as gemas que sobravam, porque eles utilizavam muitas claras para engomar os hábitos dos monges ou das freiras, e sobravam muitos ovos. Ora, o que é que faziam? Obviamente doces não só para consumo próprio, mas também para vender à porta dos conventos e dos mosteiros. Vocês têm, por exemplo, os pastéis de Belém ou pastéis de nata. Nós aqui fazemos essa diferença porque pastéis de Belém são aqueles fabricados na fábrica de Belém, como é lógico. Já pastéis de nata, a receita é a mesma e é quase horizontal no país inteiro.
Mas temos os pastéis de Tentugal, que é um mosteiro também famoso, obviamente com uma massa filo muito crocante, com gema de ovo, ou seja, com massa de gema de ovo, os ovos moles, que todo mundo conhece, típicos de Aveiro, enfim. E Portugal, até geograficamente, quase são dois mundos. Um mundo a norte do Rio Tejo e um mundo ao sul do Rio Tejo. A norte, uma influência de raiz muito mais céltica. Eu já falei do brot, do nome broa, de origem broa, mas as sopas, que é uma palavra, a própria palavra sopa, é originária de uma palavra gótica, supen, que é sorver, chupar, né? Sorver a sopa. Enquanto, por exemplo, no sul já se chama mais caldo, porque vem de uma influência ainda romana, de cálido. Então é uma sopa também, mas é um caldo mais ralo, mais fino e que é normalmente servido em cima do pão. Então eles cortam, até hoje fazem isso. E no sul de Espanha a mesma coisa. Claro, influência romana, estamos falando de heranças de 2300 anos, né? Então servem esse caldo, essa sopa, no prato fundo, mas colocam um pão cortado e às vezes passado a manteiga primeiro, mas enfim, e depois o caldo em cima com ovo escalfado, não, mas enfim. Eu estou falando isso e já estou salivando como o cão de Pavlov, mas é mais para dar a ideia a vocês que até uma simples sopa tem dois nomes, né? E de sopas, então, nós temos aí inúmeras, desde caldo verde, que é muito típico aqui do norte, né? Que vocês certamente conhecem, é feito com couve muito cortada, muito fininha, com umas rodelas de chouriço, e que é comida normalmente antes, ou seja, o caldo verde era sempre quase como uma antipasta, ou seja, uma entrada, né? Depois comia-se qualquer coisa um pouco mais sólida. Mas isso era uma sopa simples, fácil de fazer, obviamente barata. Mas temos sopas exatamente opostas, né? Ou seja, a sopa da pedra, tão famosa, de Almeirim. Eu penso que vocês conhecem. Um dia eu vou fazer uma live só sobre as lendas, né? Mas a ideia é mostrar que a sopa da pedra, por exemplo, tem de tudo, né? Já agora que falei disso, conta a história de um frade que foi passando, muito pobre, só levava uma panela, um pote, e ia pedindo uma coisa aqui, outra lá, em cada uma das casas. Quando chegou no final da localidade, tinha... e mostrava que só tinha, a única coisa que ele tinha para comer era uma pedra dentro da panela. As pessoas compadecidas, cada uma oferecia qualquer coisa, couve, batata, chouriço, carne e tal. E ele chegou no final da localidade, foi só tirar a pedra e fazer uma sopa excelente. Isso para dizer que uma sopa da pedra é uma sopa que tem praticamente de tudo e você só come a sopa e mesmo assim tem que ter vontade. Bom, mas temos um peixe excelente, uma costa fantástica de águas frias, para além dos peixes que vão ser apanhados, como o bacalhau, por exemplo, que só dão no Círculo Polar Ártico, né? Mas temos as sardinhas, as inúmeras saladas que Portugal, como sendo um país de influência aqui mediterrânica, tem essa tradição, né? O leitão, tão famoso leitão assado no forno de lenha, seja fechado na bairrada ou seja aberto com integrais, né? Mas as bifanas, que são pequenos bifes de porco cozidos e muito bem temperados, normalmente com bastante pimenta, e é colocado dentro de um pão, então aquilo faz um sanduíche excelente. O cozido à portuguesa, que todo mundo obviamente conhece, as francesinhas, que é mais típico exatamente aqui do norte, da região do Porto. Em termos de arrozes, sei que a palavra existe, mas enfim, arroz de pato, arroz de marisco, arroz de feijão, com bifes empanados, enfim, tem arroz de todos os tipos, né? Temos também os queijos, seja os da Serra, da Estrela, seja típicos da zona de Azeitão, que é na península de Setúbal, um pouquinho mais abaixo de Lisboa.
e, sei lá, dentro da parte das sopas, por exemplo, tem a sopa dos templários. Os templários tinham inclusive até um congresso das duas sopas dos templários. Mas enfim, é para falar um pouquinho a vocês sobre isso hoje, sobre a letra G de gastronomia, e que vocês vão encontrar em Portugal uma diversidade enorme por todas as regiões que nós vamos visitar. E não citei os Açores e a Madeira, mas obviamente aí também temos uma gastronomia fantástica, inclusive feita dentro das águas ferventes do vulcão. Então é uma mise-en-scène fantástica e um paladar, um aroma totalmente diferente. E todas essas, só para terminar, todas essas receitas foram agora, atualmente, revisitadas pelos chefes de cozinha, que foram rebuscar e salvar em muitos desses mosteiros receitas antigas, mesmo até de doces conventuais, e fazem agora coisas premiadíssimas, coisas maravilhosas. E, portanto, mensagem aos navegantes das agências de vocês: esquecerem a dieta. Se tiver que fazer dieta, é antes, porque aqui vai ser para vocês entrarem num mergulho no mundo da gastronomia, e vocês vão ficar certamente admirados, surpreendidos pela positiva, com tanta variedade que nós temos por aqui. Por isso, espero que tenham gostado destes minutinhos. Aproveitem e vão guardando apetite, porque vão adorar a gastronomia portuguesa. E uma boa tarde para vocês, da letra G.